Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa conversa. Hoje a gente vai fundo numa questão que parece simples, mas não é. Qual a diferença entre só passar os olhos por um texto e, de fato, entender a história que ele quer contar? E para começar, já fica essa provocação. Será que a gente entende mesmo o que lê? Sabe, é uma pergunta importante, porque uma coisa é só decodificar as palavras. Outra, completamente diferente, é absorver a mensagem de verdade. E essa diferença, olha, é gigantesca. Pois é. E é exatamente aí que a gente entra no nosso primeiro ponto. A grande diferença entre ler e entender. Vamos destrinchar isso um pouco melhor. Pensa assim, no coração de uma boa leitura, a gente tem duas coisas trabalhando juntas. De um lado, a compreensão. É a parte objetiva, sabe? O que está ali, escrito, preto no branco. É a análise do texto em si. Do outro lado, a gente tem a interpretação. Aí a coisa fica mais subjetiva. É quando a gente começa a fazer conexões, a deduzir coisas que não estão ditas com todas as letras, a ir além da página. Ok, mas como saber quando um texto pede compreensão e quando ele pede interpretação? A boa notícia é que existem pistas, e elas são bem claras. Olha só que interessante. Expressões como segundo o autor ou de acordo com o texto são como setas luminosas apontando para uma única direção, o próprio texto. Não tem segredo. Quando a pergunta usa essas palavras, a resposta está lá, explícita. É só uma questão de localizar a informação. Agora, quando a gente se depara com algo como conclui-se do texto que, ou é possível inferir que, aí o jogo muda. Isso é um convite para ir mais fundo. É um chamado para ler nas entrelinhas, para usar o que a gente sabe e conectar os pontos. A resposta aqui não está dada de bandeja. Ela precisa ser construída. Beleza, já entendemos a diferença. Mas e na prática? Como é que a gente faz para afiar essas duas habilidades, a compreensão e a interpretação? Existem algumas ferramentas. Então vamos lá. Pensa nisso como um pequeno guia. Primeiro, leia com atenção. Se der, leia mais de uma vez. A primeira leitura dá uma ideia geral, a segunda revela os detalhes. Segundo, grife o que é essencial. Sublinhar ajuda a gente a focar no que realmente importa. Terceiro, e esse é crucial, saiba diferenciar fato de opinião. O que é informação pura e o que é um ponto de vista. Quarto, observe a estrutura, como as ideias se conectam. E por último, mas super importante, preste atenção na pontuação. Uma vírgula fora do lugar pode mudar tudo, de verdade. Ok. Com esse kit de ferramentas em mãos, fica até mais fácil a gente começar a olhar para os diferentes tipos de texto que existem. Para começar o texto narrativo, a missão dele, simples, contar uma história. Pense num romance, num conto, numa fábula. A gente usa a compreensão para seguir o fio da meada, para entender o que está acontecendo, mas é a interpretação que nos deixa sacar as motivações dos personagens, os temas escondidos, a alma da história. Depois vem o texto descritivo. Esse aqui quer literalmente pintar um quadro com palavras. A ideia é criar uma imagem mental tão forte que quem lê quase consegue sentir o cheiro, ver o lugar. A compreensão nos ajuda a pegar os detalhes, a cor da parede, o som do vento. Mas a interpretação faz a pergunta-chave. Por que esses detalhes? O que eles querem nos fazer sentir? Temos também o texto dissertativo, que é focado em ideias. E aqui tem uma divisão importante. Existe o argumentativo, que quer te convencer de algo, defender um ponto de vista. E tem o expositivo, que só quer informar, explicar um assunto. Num texto expositivo, o mais importante é a compreensão dos fatos. Já no argumentativo, a gente precisa ligar a interpretação no máximo para sacar as estratégias que estão sendo usadas para nos convencer. E por último, os textos que dão instruções, os chamados injuntivos ou prescritivos. A diferença é sutil, mas importante. Pensa numa receita de bolo. Ela aconselha, mas dá uma certa liberdade, né? Isso é injuntivo. Agora pensa numa lei. Ela não aconselha, ela ordena. Não tem espaço para improviso. Isso é prescritivo. Nos dois casos, a gente precisa compreender as instruções, claro. Mas a chance de interpretar e adaptar só existe de verdade no primeiro caso. Muito bem, agora que a gente já tem essa base, vamos dar uma olhada mais de perto em alguns gêneros específicos. Falando de narrativa, qual a diferença entre um conto, uma novela e um romance? Basicamente, é uma questão de fôlego. O conto é como um sprint, uma história curta, focada numa única ação. O romance já é uma maratona, longo, cheio de personagens e várias histórias acontecendo ao mesmo tempo. E a novela fica ali no meio, como uma corrida de média distância. Ah, e a crônica, um gênero que é a cara do Brasil, né?
A crônica é mestre em pegar uma coisinha boba do dia a dia e transformar numa reflexão profunda, muitas vezes com aquela pitada de ironia. É um texto rápido, que parece uma conversa, e para sacar a genialidade de uma crônica, a interpretação é tudo. É ela que revela a crítica ou a poesia escondida numa cena do cotidiano. Falando em texto argumentativo, o editorial de jornal é um exemplo clássico. A função dele não é só informar. Um editorial é a opinião do veículo de comunicação sobre algum assunto quente do momento. O objetivo, é claro, convencer quem está lendo. Por isso a leitura crítica aqui é um superpoder. É a habilidade de separar o que é fato do que é a opinião que o jornal quer nos fazer adotar. Certo. Depois de tudo isso, o que fica? Qual é a grande sacada por trás de entender todos esses conceitos? É exatamente isso. A leitura crítica, no fim das contas, é essa habilidade de ser um detetive, é saber analisar o texto e separar as pistas. O que é um fato concreto, isso é compreensão, e o que é uma opinião, uma sugestão, um ponto de vista, e isso é interpretação. Porque, no fim das contas, ler não é um ato passivo. Nunca foi. É uma habilidade, e uma habilidade superativa. É um trabalho de decodificar o que está escrito, conectar com o que já sabemos e, talvez, o mais importante de tudo, questionar, fazer as perguntas certas. Entender isso tudo muda a nossa relação com os textos, dá o poder de ir muito além da superfície. Então, a pergunta que fica no ar não é só sobre o próximo livro, mas sobre tudo. Com essas chaves em mãos, que novas histórias o mundo tem para revelar?